dar. É hoje que o inferno vai se abalar. É hoje que a vitória Jesus vai te dar. Aleluia, sai, Satanás, você não tem poder. Em nome de Jesus, nós já vencemos você. Sai, Satanás, você não tem poder. Mas em nome de Jesus, nós já vencemos você. Amém. Glória. Aleluia. Meus irmãos, abra suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 1. Aleluia, por favor, meus irmãos. Glória a Deus. Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Glória a Deus. Esther fica antes de Jó. Esther fica antes de Jó. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Esther, vamos lá. Aleluia. Meus filhos que trouxeram Bíblia, eu peço que acompanhem também em nome de Jesus. Esther, capítulo 1. Aleluia. Antes de Jó. Antes de Jó. Que achou, dá glória. Aleluia. Pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Diz assim. Esther, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: Eis o que aconteceu no tempo de Assuero, aquele Assuero que reinou desde até a Índia, a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias o rei Assuero tinha seu trono na fortaleza de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, Assuero deu um banquete para todos os seus oficiais e servos, o exército da Pérsia e da Média. Os nobres e os oficiais das províncias vieram até o rei. Então ele lhes mostrou as riquezas, a glória do reino, o brilho esplêndido da sua grandeza, e isso por muitos dias, 180 dias, aqui 6 meses, né? Ao todo. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias. Isso ocorreu no pátio do jardim do palácio do rei. 6, meus irmãos, por favor. As peçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre o pavimento de fortes pedras e de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Pode ler o 7 também, minha irmã, por favor. Dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Bebia-se à vontade, porque o rei tinha decretado a todos os empregados de sua casa que cada qual podia fazer o que quisesse. 9, meus irmãos. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei e do rei. No 7º dia, o coração do rei estava alegre por causa do vinho e ordenou, aí na sua Bíblia está meio mucante, né? Bazata, Arbona, Abagata, Bagatá, Zetá, Carta, 7 eunucos que recebia o rei Assuero, que lhe trouxesse a rainha Vasti com a coroa real, para exibir a beleza dela ao povo e aos oficiais, pois a rainha era muito bonita. Eis a palavra-chave. Eis a palavra-chave. 12. Essa é a palavra-chave. Mas a rainha Vasti se negou a aceitar a ordem do rei, transmitida pelos eunucos. E o rei ficou muito irritado, e a sua ira só aumentava. Amém. Meus irmãos, vamos falar sobre dizer não às vezes. Vamos memorizar essa palavra.
dizer não às vezes. Nós vemos aqui nesse texto que nós vemos, eu li o capítulo 1 por completo, se eu não me esqueço, os 21 a 22, 21 versículos, se eu não me esqueço aqui desse capítulo. Observe que nesse capítulo 1 aqui tem duas festas. Primeira festa do rei Assuero. Segunda festa da rainha para com as demais mulheres do reino. Duas festas ao mesmo tempo. O rei fez uma gandaia aqui e a rainha fez foi para cá. Duas festas. E quando o coração do rei estava bem alegre, observa aqui no texto que convida o exército da Média, da Pérsia. Quantos dias aqui de festa? 180 dias. Quantos dias dá? Dá 6 meses, é isso? É 6 meses que dá? 180 dias dá 6 meses. É 3 meses. 3 vezes 18, 6 meses, por aí. 6 meses de arruaça. Festa, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E o texto que você leu comigo aqui, diz a Bíblia, que ele estava com o coração igual o coração do Herodes. Quando a Herodias pediu a cabeça lá, falou assim, mas quem que eu pedi? O rei falou que eu posso pedir o que eu quiser. Pede a cabeça do profeta. É isso que o mundo quer, a cabeça do profeta. Ou da profetisa. A Bíblia diz aqui, irmãos, que a festa estava aquela coisa maravilhosa. O banquete estava enorme, ele governava, ele só perdia para, se eu não me esqueço aqui tem quantas províncias? 127, está no versículo 1 e 2. Ele governava da Índia à Etiópia. O cara era o manda-chuva daqueles dias, como se fosse hoje os Estados Unidos. A Babilônia tem 120 províncias, está no 6 versículo 1. E aqui, o rei Assuero aqui estava ele mandando, ele era o manda-chuva. O cara era o bambambam da vez. A rainha estava com o seu banquete lá e ele com o seu banquete aqui, com os príncipes, com os reinos, com os sábios, com as pessoas, os seus amigos. Está aqui o texto aqui, no capítulo 1 e no versículo 3. No terceiro ano do seu reinado, Assuero deu um banquete para todos os seus oficiais, seus servos, o exército da Pérsia e da Média. Então ele fez uma festança. A rainha Vasti não estava no banquete. Ele estava distante do banquete. Quando o coração dele estava muito alegre, muito feliz por aquele banquete enorme de muitos dias, aqui nós vemos aqui que tinha 7 eunucos, e ele manda chamar a rainha Vasti. Por quê? A Bíblia diz aqui que ela não era uma mulher feia, talvez seria uma Sharon Stone dos anos 90, ou a Marilyn Monroe dos anos 70, ou 74, 80, por aí. Bonita, de boa presença. Ele chamou ela para apresentar a beleza dela. Mas ela, meus irmãos, ela estava noutra quase. Observa aqui que ela também fez uma festa aqui. E também no versículo 9, já vai conversar com tua mãe na hora da palavra? E também a rainha Vasti ofereceu um banquete. E também, vai para lá, vou conversar só em casa. Também a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres do palácio real de Assuero. Ela também fez uma festa, um banquete. Mas observa que ela não estava no banquete do rei. Ela estava no banquete com as demais mulheres, estava lá. Só que o rei Assuero queria mostrar a beleza da mulher dele. Está no versículo de número 10. No 7º dia, o coração do rei estava alegre por causa do vinho, e ordenou ao Memucã, Bazá, Carbono, Bagata, quase falar abacate? Bagata, Zetar, Cacas, 7 eunucos que serviam ao rei Assuero. Versículo 11. Que ele trouxesse a rainha Vasti com a coroa real. Ele diz mais, que ela venha com a coroa. Que ela venha com a coroa. Para exibir a beleza ao povo e aos oficiais, pois a rainha era muito bonita. Ele queria que a rainha dele viesse, meu irmão, para mostrar a beleza. Mas escuta, muitos pregadores falam mal, mas se você ver o texto aqui, se você ver, não fala mais dela. Acaba a história no capítulo 1, 2, por aí já acaba a história da rainha Vasti. Eu me lembro que quando a Ayrton Senna foi correr na Fórmula 1, eu não falo o nome do cidadão lá, mas ele disse não. Ele disse não naquela corrida. E ele foi, porque alguma coisa disse que não era para ele correr. Mas ele foi, não era para ele ter ido, e morreu.
Ela, aqui, ela disse o quê, meus irmãos? Para o rei, quando o rei mandou chamar ela? Não! O que aconteceu? O que poderia acontecer com ela e dizer não? O cara mandava no mundo todo, meu irmão. O que poderia acontecer com aquela rainha? Perder a vida, sim ou não? Mas ela segurou a honra. Não vou, não irei. Só falta dizer, pode cortar no pescoço. O que é isso? Aprender a dizer não. Vamos lembrar de um texto bíblico lá no Velho Testamento? Vamos segurar um pouquinho a rainha aqui. Quando você vê lá no capítulo 1 do livro do Êxodo, no capítulo 1, no versículo 15, 16 em diante, a Bíblia diz que o rei Faraó disse que não era todos os meninos que nascessem homens, era para ser o quê? Mortos, sim ou não? Sim. Só que naqueles dias havia duas parteiras. Quem se lembra o nome das duas parteiras? Está no capítulo 1, versículo 15. Sifrá e Poá, por isso tem o nome de Poá. Sifrá e Poá, ou Poá. Quando nasciam os filhos machos das mulheres hebreias, o que ela fazia? Ela não matava. Porque o texto diz também que ela temia a Deus. Ela disse não ao Faraó, meu irmão. Sabe o que Deus fez com aquela mulher, meus irmãos? A Bíblia diz aqui, eu vou ler para você ver, para você acompanhar comigo o raciocínio da palavra no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, meus irmãos, então o rei Faraó, o rei do Egito, disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chama Sifrá e a outra Poá, quando vocês forem ajudar as mulheres dos hebreus a dar à luz, observe a criança, se for filho, faça que morra. Se for filha, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado, e deixaram viver os meninos. Elas disseram não também, meus irmãos. Se você continuar a leitura, você vai ver que Deus deu graça a elas. Meu irmão, nessa noite você sai daqui aprendendo a dizer não. Tudo que vai te prejudicar espiritualmente. Aprenda a dizer não concordo, não aceito, não estou nessa, estou fora dessa. Sabe por quê? A pessoa pode se irritar contigo, a pessoa pode se levantar contra a tua vida, pode ser sua mulher, seu marido, seu amigo, seu vizinho, seu colega, mas aprenda a dizer não. Sabe por quê? Você pode perder a graça do amigo, da amiga, mas você não vai perder a graça de Deus que está sobre a sua vida. Perda a graça do amigo, da amiga, da mulher, do esposo, da mulher, do vizinho, mas não perda a graça de Deus que é tua derrota, é minha derrota, ela A Bíblia diz, meus irmãos, que elas disseram não, meus irmãos. O pescoço estava à risca. Você diz sim para o seu amigo, para o seu parente, para o seu colega, para pecar contra Deus, você se ferra espiritualmente. Você perde a graça de Deus. Você fica uma desgraça espiritualmente, meu irmão. Perda a amizade, perda o coleguismo, perda tudo, mas não perda a graça de Deus. Ela aqui, meus irmãos, ela disse, nós não vamos matar rei Faraó. E não mataram. Sabe o que aconteceu? Você vai ler o raciocínio comigo. Deus deu graça para elas. Lavacaia-som. Perda a graça de qualquer coisa, mas não perca a graça do Todo-Poderoso que está sobre a tua vida, a minha vida, meu irmão, aleluia. Ainda que você vai ser evangelista, eu vou perder a graça do meu parente, do meu irmão, do meu parente mais próximo. Perda a graça, mas não perca a graça de Deus que está sobre a sua vida. Você pode ser evangelista, eu vou perder a graça do meu filho, do meu filhote, da minha filhota, mas não perca a graça de Deus que derramou sobre a sua vida. Perda a graça do seu pastor, mas não perca a graça de Deus, meu irmão, aleluia. Diga não. Porque nós falamos sim, nosso ouvido já está a palpitar, ouvimos o sim, o sim, o sim, o sim. Aprenda a dizer não. E você vai ver no raciocínio aqui da palavra, meus irmãos. Tem outros personagens que disseram não e Deus foi com eles. No capítulo 1 nós lemos aqui, no versículo seguinte diz assim, no capítulo 1 do livro do Êxodo, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado e deixaram os meninos viverem. O rei do Egito chamou as parteiras, versículo 18, e disse, por que vocês não fizeram isso e deixaram os meninos viverem? Elas poderiam ter morrido, Anderson. Porque o faraó do Egito, daquele tempo antigo aqui, é igualmente hoje o presidente americano. Potência, poderio, em tudo que é área. O cara era bom. Mas as duas parteiras, irmão, cheias de Deus, não, nem que me corte o pescoço. Sai daqui, irmão, aprenda a dizer não.
para tudo aquilo que vai te prejudicar espiritualmente, meu irmão e meu irmão. Sabe por quê? O porquê está em jogo é a tua vida espiritual. Você pode dizer sim depois, se você está numa sepultura amanhã e está sem a graça de Deus. Esse cidadão, desculpa que eu vou usar a linguagem do irmão, o esposo da irmã Salete, que morreu ontem. Quantas vezes eu preguei para aquele homem? Quantas vezes eu preguei para ele? Quantas vezes eu insisti com ele? Deus sabe como a vida ficou e morreu. Hoje você está aqui. Que grande que amanhã você está vivo? Que grande que você vai dar um infarto hoje à noite? Não estou colocando medo em vocês. Que garante que nós vamos dar um infarto hoje à noite? Pastor está amaldiçoando? Não estou amaldiçoando. Mas quem é vivo é mortal. Quem vive é mortal. Passar 10, 20 anos, morrer, perder a salvação, meus irmãos, não. Vamos sair daqui aprendendo a dizer não. Seja para o nosso patrão, seja para quaisquer pessoas. Para que esse não que a gente fale, para Deus ache graça. E Deus não se afaste de nós de um momento, meus irmãos. Essas duas parteiras aqui, tem mais outros personagens que eu selecionei aqui. Mas eu falei primeiro da mulher chamada da rainha Vasti, e das segundas duas parteiras, Sifra e Poá. Olha o que diz aqui, o faraó chegou nervoso e disse. Elas responderam, por que vocês fizeram isso, no 18, e deixaram os meninos viverem? O 19. Elas responderam, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vida, dão a luz antes que as parteiras cheguem. Conversa fiada. Conversa fiada. Porque elas, duas parteiras, que ajudavam no parto. Elas estão dando um álibi aqui, que não tem nada a ver. Por isso, olha o versículo 20 aí no capítulo 1, versículo 20. Olha o que Deus faz, meus irmãos. Aprenda a dizer não em tais situações para Deus dizer assim, eu estou contigo, Anderson. Estou contigo, Hélio. Estou contigo, Silvio. Eu estou contigo, Júlia. Eu estou contigo, Manassés. Manassés, vamos ali fazer um corre. Nem pensar de corre, nem pensar. Porque Deus pode tratar de tudo depois. Nem pensar. O versículo 20 é o que diz aqui, meus irmãos. Por isso, Deus fez bem a quem? As parteiras. E o povo se multiplicou e se fortaleceu muito. Quem foram as pessoas que deu aqui, meus irmãos? As parteiras. Por que, irmãos? Por que, Júlia? Por que, Thaís? Por que, Gabriel? Porque elas disseram não. Irmãos, elas estavam com o pescoço dela a serem degoladas. Mas ela disse não. Jamais. Pode degolar o pescoço, mas é não, é não, é não. Porque o faraó pensava, o faraó nunca imaginava, meus irmãos. Nunca imaginava, meus irmãos, que as parteiras iriam fazer isso. Eu me recordo de um colega meu nos anos 90, quando nós voltamos para Jesus Cristo. Nós voltamos ali no ano 90, 93, por aí. E um colega meu, que voltou comigo, não vou dar o nome dele, eu já tinha me reconciliado. E ali, aquele colega meu junto comigo, na segunda vez, se reconciliamos. E na terça-feira, um outro colega dele chegou para ele e disse assim, rapaz, eu estou aqui um baseado de maconha. Dá só uma pitadinha, um colega meu. Ele foi lá, não foi lá, deu um trago no cigarro da maconha. Perdeu a fé naquela noite. Dias depois, aconteceu um acidente. O pessoal pegaram e deram um tiro na cara dele, arrancou o olho dele azul. Da cor dessa camisa minha aqui. Se ele tivesse dito não, ele não tinha caído. Se ele tivesse dito não para o seu colega, que não é colega, é maldito, é usado pelo diabo, pelo demônio. Tudo que é para te matar na fé, tudo que é para te afastar na fé, não provém de Jesus Cristo e do Espírito Santo, provém do diabo. Jesus disse, ele veio para matar, roubar, destruir, acabar com a tua fé, acabar com a minha fé, esbagaçar com a nossa vida espiritual. Mas nessa noite nós vamos dizer assim, é não, é não, é não. Para o seu chefe, para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu colega, sua esposa, seu esposo. Tudo que é para te afundar, meu irmão. Tudo que é para te lascar espiritualmente, meu irmão. Diga não. Ainda que a pessoa fique com um pico grande, meu irmão, que é um pico de pato. Mas não diga, aprenda a dizer não, é não, é não, é não. Porque o Espírito Santo, Deus vai te ajudar. Deus vai ser com você, Deus vai ser comigo, aleluia. 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 A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que aquelas parteiras foram intimidadas pelo faraó, mas mesmo assim elas não baixaram a cabeça. Porque elas poderiam ser mortas, Júlia. Mas quando eu vejo o versículo 20, olha o que diz o 20 aqui, meus irmãos.
Diz assim: por isso Deus fez bem as parteiras. Deus vai fazer bem contigo, meu irmão, minha irmã. Você vai dizer não para as pessoas, que às vezes aquele não é aquela pessoa que queria ouvir um não mesmo. Aquela pessoa talvez queria ouvir um não de você, aleluia. E quando você diz não, o Espírito Santo diz assim: eu estou contigo, rapaz, esse calabouço. Eu estou contigo nessa batalha. Você diz não para a pessoa vai ficar nervoso ou nervosa contigo. Mas tem alguém que vai dizer assim: eu estou contigo, minha serva. Eu estou contigo, minha serva. É isso mesmo, minha serva. É isso que eu queria ouvir. Deus está querendo escutar na tua boca. Se você vai dizer um sim ou não. Mas quando você dizer um não para alguma coisa que não é do agrado dele, e ele escutar um não lá de cima e assim: é isso que eu queria ouvir, minha serva. É o não mesmo. E o que acontece? A graça de Deus virá sobre a tua vida multiplicadamente, como diz aqui a palavra, aleluia. Aqui diz assim: como as parteiras temeram a Deus, ele as fez ter descendência. Aleluia. O que está dizendo aqui? Pela atitude de ela dizer não ao faraó, em deixar viver as crianças do sexo masculino, Deus fez bem a ela e disse: eu vou dar descendência para você. O que é isso? Prosperidade, herdade, herança, descendência. Eu vou prosperar. Sabe por quê? Porque ela disse não. Você vai sair daqui hoje, eu vou sair daqui hoje, e nós vamos dizer não. Não, isso não concordo, estou fora, aleluia. Vamos lembrar de outro nome do Velho Testamento? Quem se lembra de José do Egito? Vai para o Egito como escravo, quem lembra? Chegou como escravo, de boa presença, boa aparência, colocado no poço, vendido para os ismaelitas, descendente de Abraão, filho de Ismael. Chega no Egito, o ismaelita vende para Potifar, capitão mor do faraó do Egito, um cara potente também. Chega na casa do Potifar pode tudo para ele administrar, ele não gosta de administrador. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão fazia o quê? Prosperava. O texto de lá, porque Deus era com ele. A mulher do Potifar ficou caoezando e disse: rapaz, que tentação é essa? O cara era um Brad Pitt dos anos do Egito antigo, de aparência, formosura. Ela pôs os olhos dele e desejou, está o texto lá. Tentou várias vezes passar o rodo nele, derrubar ele, arrebentar ele espiritualmente, fornicar com ele, porque ele ia adulterar, ele ia fornicar. Mas sabe o que ele fez? Ele sempre se afastando dela. E diz a Bíblia que a mulher de Potifar não era qualquer uma da esquina, não, irmão. A mulher de Potifar era uma das mulheres bonitas do antigo Egito. Ela era bonita, era princesa, não valia o que o gato em terra, não valia o cibassol, aleluia. Não era que nem a Vasti, que era bonita, mas tinha punho. Era bonita, mas tinha caráter, aleluia. Era bonita, mas tinha posição, aleluia. Disse não também para o seu rei, para o rei. E quando ela rodeou de várias maneiras, passar rasteira ele para adulterar com ele, ele disse um não graudão para ela. Era isso que Deus queria fazer na vida dele. Quando ela chamou ele para passar rasteira nele, ele disse não. Olha o que ele disse: jamais eu pecaria contra o meu Deus. Cai fora, mulher. Cai fora, mulher. Deus queria ouvir isso da boca dele. Ele foi colocado dentro da prisão. Ela segurou a roupa dele como testemunho e prova. Mas o que acontece? Ainda que o mundo te condene, ainda que o mundo te ferre, mas se você tem razão, Deus vai te justificar. Deus vai te justificar, louvado é o nome do Senhor. Porque era isso que Deus queria. Deus queria que ele ouvisse o não da boca dele. Coloque ele dentro da prisão do faraó. Dentro da prisão. Quando ele chega lá, a primeira pessoa que vai com a cara dele, quem é? O carcereiro. E o que o carcereiro dá para ele, meus irmãos? As chaves. Ele poderia ir embora da cadeia, meu irmão. Ele estava com a chave da prisão na mão, mas ele sabia: eu estou aqui, mas eu sou inocente, eu não vou fugir não. Eu estou aqui, eu sou inocente, Deus me justifica. Ele era chefe, estava com a chave na mão, ele poderia abrir a porta e cair fora, mas ele disse: não, eu vou ficar aqui, porque é Deus que vai me justificar. Sabe o que acontece, irmão? Ele disse: não, eu não quero deitar contigo, mulher, não, vai para lá, eu temo a Deus. Quando ele disse: eu não deito contigo, mulher, não, a Bíblia diz-nos que Deus achou graça, coisa na prisão. Sabe o que acontece depois? Coloca ele como governador do Egito no segundo carro. O andar forte estava na mão. Sabe o que é isso? Tem honra de Deus para quem diz não para aquilo que não agrada a Deus. A partir de hoje, começa a dizer não, por aí não, por aqui não, estou fora.
A graça de Deus vai brilhar sobre a minha vida e a tua vida. A graça do Senhor vai brilhar sobre ti e a minha vida quando nós aprendemos a dizer não. Vamos lembrar de outro nome da Bíblia? Capítulo 1 de Daniel. Daniel colocado na porta babilônica como escravo. O chefe dos eunucos chegou para Daniel e disse: olha, a partir de hoje vocês têm que ter que comer por 3 anos a comida do manjar do rei. Daniel olhou para a comida e disse: essa daí? Está lá no capítulo 1, versículo 5 a 8. Essa comida aí? Não. Ele poderia ter sido morto ali na hora. Daniel, você vai causar um dano a nós. Vai morrer nós e tu também, Daniel, que é isso? Não. Não. Vou me limitar por manjar, por vegetais. Durante 10 dias faça o teste. Eu vou fazer o teste e vou te mostrar. A Bíblia diz que durante 10 dias ele se alimentou não dos manjares do rei, disso não. Sabe o que acontece no final dos 10 dias? O rosto dele estava mais alegre e o semblante bonito melhor do que os demais. Quando o rei do Egito chama Daniel, junto com os outros 3 jovens, para fazer as perguntas que era para saber a língua dos caldeus e todo o idioma e todo o conhecimento da Babilônia, a Bíblia diz que Daniel foi melhor do que todos eles. Todos eles, sabe o que acontece, irmão? A Bíblia diz que Deus também está no capítulo 1 de Daniel, versículo 5 em diante. E Deus deu graça aos olhos do chefe de Daniel. E Deus deu graça a José. E Deus deu graça a Cifra e a Puá. E Deus deu graça também, meu irmão, a Vassi também. Sabe o que acontece, meu irmão? Irmãos, quando nós dizemos não, quando nós falamos não para alguma coisa que vai nos prejudicar espiritualmente, a pessoa pode até ficar chateada. Mas tem alguém que vai te dar uma graça. Deus vai te encher de graça. Deus vai te encher de graça. José é colocado no carro do faraó, no segundo carro. José é colocado como governador do Egito. Daniel, no capítulo 1, é colocado também como chefe dos magos, astrólogos, e levantado como governador da Babilônia. Sabe o que é isso, irmão? Porque diz o texto também que Deus deu graça a Daniel. Sabe o que acontece, irmão? Se nós queremos a graça humana e esquecemos da graça de Deus, nós estamos sem graça, estamos desgraçadamente. Mas quando nós não queremos a graça, porque uma graça, irmãos, que vai nos prejudicar espiritualmente, não é graça, é uma desgraça. Então, nessa noite de hoje, nós já estamos com o ouvido, irmãos, já mais apalpável, treinados a só ouvir o sim, mas a partir de hoje nós vamos começar a dizer não concordo, não aceito, estou fora, isso não, estou fora. Sabe o que acontece? Com certeza, biblicamente, a graça de Deus será derramada sobre nossas vidas. Vou concluir, meus irmãos. Vou concluir. Todos esses personagens. Rainha Vasti. José no Egito. Não do Egito, que ele era do Egito. Ele estava no Egito, mas ele não era do Egito. Mas José no Egito. Daniel na Babilônia. Ele não era da Babilônia, estava na Babilônia. Esses 3 personagens. E o quarto e o quinto, que era Cifra e Puá. Lá no capítulo 1 do livro do Gênesis. Eles disseram não. Eles disseram não. O texto diz lá no capítulo 1 do Êxodo que Deus fez prosperar a Cifra e Puá, porque disseram não ao cara mais forte da época. E nessa noite, hoje, a partir de agora, às vezes nós falamos sim, e às vezes um sim que nos prejudica. Eu falo isso comigo, já aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu falo sim, bato a cabeça na parede. Eu falo sim, bato a testa na parede. Então, a partir de hoje, nós vamos dizer, Senhor, eu vou aprender a dizer não também. Porque tudo que é para te afastar de Deus, te afastar dos caminhos, te machucar na fé, vamos, a partir de hoje, nós, todos nós que estão aqui ouvindo a palavra, minha família também, vamos aprender a dizer não. Meu filho está se formando, minha filha está se formando também. E tem uma palavra que diz assim: diga com quem tu andas, que eu sei com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Com quem tu és, que eu sei que tu és. Então, até isso, nós temos que selecionar as nossas amizades. Eu falei para um colega ali há um tempo atrás, que não está mais firme na fé, eu falei as más companhias são os costumes. Ela ficou um pouco chateada, mas depois ela me pediu perdão.
e trouxe uma catástrofe na vida dela espiritual e conjugal também. As más compreensões estão os bons costumes, tanto para o homem como para a mulher. Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, se é ver o que acrescenta na tua vida espiritual, evangelista, isso acrescenta, traz do teu lado. Isso não acrescenta, traz do teu lado. Tudo aquilo que não te acrescenta, não descarta, mas vai dando um gelo. Porque às vezes, meus irmãos, nós não queremos fazer isso porque temos um coração muito bondoso demais. Mas às vezes é um perigo na nossa vida espiritual. Até mesmo ministerialmente. Eu falo isso, até mesmo eu falo isso me policiando também, a mim também. Porque o pau que está no Chico está no Francisco. Eu estou sujeito a todos aos fracassos, nós estamos sujeitos, para um de nós. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a dizer: não, Senhor, isso não. Sabe por quê, meu irmão? Porque o cano está logo ali. E nós temos que lutar. Todo dia se mata um leão, todo dia se mata um leão e fica outro amarrado todo dia. Né? Todo dia se mata um leão. Um problema aqui, um problema ali, nunca para. Enquanto vivo nós tivermos, tem leão para ser matado, tem leão para ser devorado. E se você não devorar o leão, ele te devora. Ele te engole vivo. Então, em nome do Senhor, vamos dizer não, naquilo que está nos prejudicando espiritualmente. Todos esses homens que disseram não, tem mais bastante na Bíblia aqui que disseram não, tiveram sucesso e Deus foi com eles. Tem muitos aqui, meus irmãos. Então, em nome do Senhor, nessa noite, é a noite do não. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa fortalecer os irmãos, a cada um de vocês. Ficamos de pé. E sábado é a terceira volta da campanha. Ontem pregou a pastora Andréa uma palavra que até hoje eu estou lembrando aquela palavra. Eu confesso para os irmãos que eu fiz sacudido. Aquele culto de essa noite foi tudo para mim. Apanhei que só pandeiro no samba. Apanhei que só pandeiro no samba. Mas tem hora, irmãos, tem hora que Deus tem que usar um céu para dar uma sacudida na gente. Porque senão a gente fica na zona do conforto, Júlia. Né? A gente fica na zona do sossego. A gente fica na zona do comodismo. Na zona do sossego. Então, tem hora que a gente tem que ser sacudido. E dizer: Senhor, eu preciso de mais compromisso contigo. Eu preciso de mais compromisso com a tua casa. Eu preciso de mais compromisso com a tua palavra. Porque a chamada é grande. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Terça-feira temos consagração, temos ciclo de oração à noite, a bênção é grande e vamos continuar lutando e saindo daqui dizer não. Tudo que é para te distanciar de Deus, da palavra, da casa do Senhor, das coisas concernentes às coisas de Deus, diga não. Mas diga sim para o Senhor e para as coisas que não vai te destruir espiritualmente. Amém? Oremos a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, meu Deus, me ensina a fazer a tua obra, me perdoa os meus pecados, me guarda na tua presença, Senhor. Tem misericórdia, fortalece os teus servos nas tuas mãos, fortalece a tua igreja, Senhor, os teus servos no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, guarda a tua igreja. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda a cada um dos teus servos e servas, Senhor. Derramando as tuas bênçãos, fortalecendo-os pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos dar a bênção apostólica, meus irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas, não só hoje, para todo sempre, todos digam amém. Palmas para Jesus, vamos para casa, glória. Pode ser. Vai, Vai, boneco. Você se machucou quando caiu? Ô, Deus, tá mandando assim. Eu escorreguei porque a menina foi assim. Faz, Manassés. Aí me fecharam. Faz radaça. Eu no choque no pé. Vai lá pra cabelo. Silvão!